Olá, hoje a gente vai mergulhar numa história antiga, lá do livro de Daniel, mas que, olha, tem lições super atuais sobre liderança e sobre poder. É uma baita narrativa, sabe? Cheia de reis, reinos e sobre o caráter. Aquilo que, no final das contas, define quem a gente é. E o ponto de partida é essa pergunta aqui, que é fundamental. Uma questão que, na verdade, todo líder, não importa a época, tem que encarar de frente. E a resposta? Bom, a resposta pode construir um legado ou simplesmente selar um destino. No centro de tudo isso, a gente tem três personagens principais. Pensa só. De um lado, dois dos reis mais poderosos que já existiram. Do outro, um servo fiel, cuja influência, pasmem, sobreviveu a esses dois reis. A jornada deles é tipo um estudo de caso incrível sobre orgulho e humildade. Ok, vamos lá. O primeiro da nossa lista é o rei que se tornou fera. A gente está falando da lição de Nabucodonosor. Para começar, vamos tentar imaginar o que é estar no topo do mundo. Ser a pessoa mais poderosa, mais influente do planeta. Pois é, esse era Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E essa frase dele, nossa, ela resume tudo. É o puro suco da mentalidade do sujeito. Não é esta a grande Babilônia que eu construí, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade. Percebe? Para ele, o império não era um presente, não era uma responsabilidade. Era obra dele. Ponto. Ele se via como a fonte de tudo. Só que aí vem o aviso. Um sonho super estranho, perturbador. Daniel é chamado, interpreta o sonho e basicamente implora para o rei: muda de rumo, seja humilde, tenha misericórdia. E o que o rei faz? Ignora. Totalmente. E não dá outra. 12 meses depois, bem no auge da sua arrogância, a profecia se cumpre. Ele perde o trono, o palácio, a sanidade, tudo. E é forçado a viver como um animal, até finalmente reconhecer que existe uma autoridade muito, mas muito acima da dele. Então, a grande lição da história dele é essa, né? A moral da história, digamos assim. O verdadeiro entendimento só veio quando ele reconheceu que os céus é que dominam. Ele precisou ir ao fundo do poço, ser totalmente humilhado, para sacar que o poder que ele tinha era emprestado, não era dele de fato. A sabedoria de verdade só começou quando ele parou de olhar para o próprio umbigo e olhou para cima. Certo, agora a gente vai para um segundo momento, a famosa escrita na parede, que tem a ver com o julgamento de Belsassar. E quem era Belsassar? O sucessor de Nabucodonosor. E o ponto-chave aqui é, ele sabia de tudo o que tinha acontecido com o avô. Ele viu a lição de perto, mas se recusou a aprender. E o que ele fez foi um verdadeiro ato de desafio. Primeiro, ele conhecia a história toda do avô. Segundo, a cidade da Babilônia estava cercada por inimigos, e o que ele faz? Dá uma festa gigantesca. E para piorar, ele pega os vasos sagrados do Templo de Jerusalém e usa para beber, para fazer uma festa pagã, brindando a deuses de ouro, prata, enfim. Isso não foi um deslize, foi um desafio, uma afronta direta e arrogante ao Deus que o avô dele tinha aprendido a temer e a honrar. E aí, bem no meio daquela festa profana, acontece uma coisa de arrepiar. Do nada, surgem dedos de uma mão humana flutuando e começam a escrever na parede do palácio. Imagina o silêncio, o terror. A primeira palavra que aparece é essa: Mene. O rei fica branco, as pernas bambas, e a mão não para. Ela continua escrevendo, lenta, na frente de todo mundo. E surge a segunda palavra: Tekel. O pânico se instala de vez, porque ninguém, nenhum dos sábios do reino, fazia a menor ideia do que aquilo significava. E então, a mão escreve a última palavra: Parsim. A mensagem estava ali, na parede, completa. Mas era um mistério absoluto, um enigma aterrorizante para toda a corte. E quem é chamado para resolver o enigma? Ele mesmo, Daniel, já um senhor de idade. E ele não mede palavras, ele revela o veredito divino. Cada palavra era uma sentença. Mene, Deus contou seus dias e eles acabaram. Tekel, você foi pesado na balança da justiça e não passou, foi achado em falta. E Pérez, que é o singular de Parsim, seu reino acabou, vai ser dividido e entregue para outros povos. Fim de jogo. E aqui o contraste fica gritante. São dois reis, dois caminhos completamente opostos. De um lado, Nabucodonosor. Ele se humilhou, olhou para o céu e foi restaurado.
Do outro, Belzazar se achou máximo, ignorou o céu e foi destruído. Os dois tiveram a chance de aprender a mesma lição. Um aprendeu. O outro, naquela mesmíssima noite, perdeu a vida e o império. Simples assim. E isso nos leva, finalmente, à nossa terceira figura, que é o contraponto de tudo isso, o teste da fé, ou a força de Daniel. Porque o poder dele, ao contrário dos reis, não vinha de um trono, de um exército. Vinha de um lugar completamente diferente, de uma convicção que não se abalava por nada. A história é a seguinte: os inimigos de Daniel, morrendo de inveja dele, não conseguiam achar um defeito sequer no homem. Então o que eles fizeram? Armaram uma cilada. Convenceram o rei a criar uma lei que por 30 dias proibia qualquer pessoa de orar a qualquer deus ou homem, a não ser ao próprio rei. A punição? Ser jogado na cova dos leões. Era uma lei feita sob medida para pegar Daniel. E a resposta dele foi incrível. Ele não mudou um pingo da sua rotina. Foi para casa, abriu as janelas como sempre fazia e orou. Para ele, a fidelidade a Deus valia mais que a própria vida. E claro, ele é jogado aos leões. Mas na manhã seguinte, quando o rei vai ver, Daniel está vivo. E o testemunho dele é impressionante. Ele diz: "O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus." Ele não fala que foi sorte, que os leões não estavam com fome, não. Ele atribui a sobrevivência à intervenção direta de Deus como um selo da sua inocência. E o resultado final é uma reviravolta espetacular. Daniel é salvo, sem um arranhão. E os seus acusadores? Eles, junto com suas famílias, acabam enfrentando exatamente o destino que planejaram para Daniel. É uma imagem muito forte da justiça divina em ação. Bom, agora é hora de juntar as peças. A gente viu 3 histórias, 3 destinos, mas que apontam para uma única verdade. Quando a gente olha para a jornada desses 3 líderes lado a lado, emerge uma lição muito poderosa sobre a verdadeira natureza do poder. Então vamos resumir as conclusões. Primeiro, Nabucodonosor ele aprendeu da forma mais dura possível que o poder de verdade é delegado, vem de uma autoridade superior. Segundo, Belçazar. Ele é a prova de que ignorar essa verdade leva à ruína. E não é uma ruína lenta, é súbita e irreversível. E por último, Daniel, ele demonstrou que a segurança de verdade, a estabilidade, não vem do cargo que se ocupa da posição terrena, mas da fidelidade a essa autoridade maior. E no final, talvez o melhor resumo de tudo isso venha das palavras do próprio Nabucodonosor, já transformado. Depois de passar por tudo aquilo, do orgulho extremo à humildade total, a conclusão dele foi essa, que ecoa até hoje. Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Uma lição aprendida literalmente a duras penas. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Os estudiosos dizem que essas provações todas são, na verdade, uma preparação. E a pergunta que fica no ar é: como é que a gente responde quando o nosso próprio caráter é pesado na balança? Essas histórias não são só sobre reis de muito tempo atrás. Elas funcionam como um espelho. Elas nos desafiam a pensar. Diante das pequenas ou grandes provas da vida, diante do orgulho, do poder, das nossas convicções, onde afinal a gente deposita a nossa confiança? Fica aí a reflexão.